Velha falida, some daqui. Meu filho gritou isso enquanto arrancava as chaves da minha mão e jogava no bueiro, na frente de todos os vizinhos. 3 horas depois, a polícia bateu na porta dele com um mandado de despejo. Eu era a verdadeira dona daquela casa. Meu nome é Helena. Tenho 65 anos, sou viúva há 23 e durante toda a minha vida adulta eu fui costureira. Passei 3 décadas sentada na frente de uma máquina Singer antiga, consertando roupas alheias enquanto as minhas ficavam gastas. Meus dedos têm calos permanentes das agulhas, minhas costas doem de ficar curvada e minha visão nunca mais foi a mesma depois de anos forçando os olhos em tecidos escuros. Mas eu fiz tudo isso com orgulho, porque eu tinha um filho, e esse filho era minha razão de viver. Aquela sexta-feira, dia 27 de setembro, começou como qualquer outra. Acordei às 6 da manhã, preparei o café, reguei as plantas da varanda. A casa ainda estava em silêncio. Roberto e Mariana, minha nora, dormiam no quarto principal. Eu morava no quarto dos fundos, aquele pequeno que antes era depósito. 10 metros quadrados, onde cabia apenas uma cama de solteiro, um guarda-roupa e uma mesinha de cabeceira. Mas eu não reclamava. Afinal, era a casa do meu filho. Pelo menos era o que eu achava. O dia estava bonito. Sol forte de primavera entrando pelas janelas. Eu tinha acabado de estender as roupas no varal quando ouvi a porta do quarto se abrindo. Mariana apareceu na cozinha, já arrumada. Cabelo liso e brilhante, caindo perfeitamente nos ombros. Roupa de grife, salto alto, mesmo sendo manhã de sexta-feira. Ela sempre foi assim. Impecável. Fria. Bom dia, sogra. A voz dela era educada, mas vazia. Como quem cumprimenta um estranho no elevador. Bom dia, Mariana. Quer que eu prepare seu café? Ela olhou para a mesa, para a xícara que eu já tinha separado para ela, e suspirou. Não precisa, Helena. Eu vou tomar café no escritório. Mas eu fiz aquele bolo de fubá que você gosta. Ela pegou a bolsa, uma Michael Kors que custava R$3.500. Eu sabia porque tinha visto a etiqueta no lixo quando ela jogou a caixa fora. Estou de dieta. E, aliás, precisamos conversar mais tarde. Você, eu e o Roberto. Meu estômago se apertou. Conversas que começam assim nunca são boas. Mas eu forcei um sorriso. Claro, querida, estarei aqui. Ela saiu sem olhar para trás. Ouvi o salto dela ecoando no corredor, a porta se fechando, o carro ligando na garagem. E fiquei ali, sozinha na cozinha, olhando para o bolo que levei 1 hora para fazer e que ninguém ia comer. Sabe aquele aperto no peito que a gente sente quando sabe que algo ruim está vindo? Eu senti aquilo o dia inteiro. Limpei a casa toda, lavei a louça, arrumei as camas, mas minha cabeça não parava. O que eles queriam conversar? Será que eu tinha feito algo errado? Será que incomodei de alguma forma? Roberto chegou às 18h30. Entrou em casa como sempre, distraído, olhando o celular. Meu filho era bonito. 42 anos, alto, cabelo bem cortado, barba feita, terno cinza de boa qualidade. Advogado, formado pela faculdade que eu paguei com o suor do meu rosto. Oi, filho, como foi o dia? Foi. Só isso. Foi. Ele nem levantou os olhos do telefone. Foi direto para o quarto, fechou a porta. Eu fiquei na sala esperando. Não sabia o quê. Apenas esperando. Mariana chegou às 20 horas e eles ficaram trancados no quarto por quase meia hora. Eu conseguia ouvir vozes abafadas, mas não entendia as palavras. Meu coração batia cada vez mais rápido. Preparei o jantar. Fiz arroz, feijão, bife acebolado, a salada que Roberto gostava. Arrumei a mesa com cuidado, coloquei guardanapos, copos limpos. Quando eles saíram do quarto, vieram direto para a cozinha. Sentaram-se à mesa. Eu servi os pratos deles, depois me sentei também. A mãe não vai jantar, mãe. A pergunta de Roberto me pegou de surpresa. Ele nunca me chamava de mãe 2 vezes na mesma frase. Eu olhei para ele, para aquele homem que eu tinha embalado quando bebê, que eu tinha ensinado a andar, que eu tinha visto crescer. Vou sim, filho. Já coloquei meu prato.
Mariana cortou o bife com movimentos precisos, quase agressivos. O barulho da faca no prato parecia alto demais. Helena, a gente realmente precisa conversar. Eu sentia minhas mãos suando. Limpei-as discretamente no avental. Claro. O que foi? Roberto e eu estamos planejando nosso futuro. Ele finalmente virou sócio do escritório. Eu fui promovida a sócia também. A voz dela era calma, profissional, como se estivesse apresentando um caso no tribunal. Estamos ganhando bem, muito bem, na verdade. E decidimos que está na hora de fazermos algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Roberto não olhava para mim. Ele olhava para o prato, mexia no arroz, mas não comia nada. Mudanças estruturais, Helena. Mariana continuou. Esta casa está ficando pequena para nós. Queremos ter filhos em breve. Precisamos de mais espaço. Estamos pensando em reformar. Eu forcei um sorriso. Que bom. Vocês merecem. Se precisarem de ajuda com alguma coisa... Não, você não entendeu. A voz de Mariana ficou mais dura. Vamos transformar o quarto onde você dorme em um quarto de bebê. E vamos aumentar a suíte principal. Para isso precisamos... Bem, precisamos do espaço. O garfo escorregou da minha mão e caiu no prato com um barulho metálico. Meu coração disparou. Mas, onde eu vou dormir? Foi Roberto quem respondeu. Finalmente. E quando ele falou, eu mal reconheci a voz dele. Mãe, você não pode ficar aqui. A gente precisa do nosso espaço. Somos um casal. Merecemos privacidade. Mas filho, eu não atrapalho vocês. Fico no meu quarto, não faço barulho. Não é sobre barulho, Helena. Mariana interrompeu. É sobre a nossa vida. Somos adultos construindo uma família. E, francamente... Ela pausou, pegou o copo de água, bebeu um gole. Você já fez sua parte. Criou seu filho. Agora é hora de você viver sua vida e nos deixar viver a nossa. Eu senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. As paredes da cozinha pareciam estar se fechando. Mas para onde eu vou? Sei lá, mãe. Roberto finalmente me olhou, e havia algo nos olhos dele que eu nunca tinha visto antes. Frieza. Você pode alugar um lugar. Tem a aposentadoria. Pode se virar. A aposentadoria são R$ 2.400, filho. Mal dá para alugar um kitnet decente e ainda comer. Ele deu de ombros. Literalmente, deu de ombros. Não é meu problema. Você teve a vida toda para se planejar. Naquele momento, algo dentro de mim rachou. Como um vaso de porcelana que leva um golpe e começa a esfarelar. Eu gastei cada centavo que tinha com você. Cada centavo. Vendi o apartamento que minha mãe me deixou. Trabalhei doente. Deixei de comprar remédio para a minha pressão para pagar sua faculdade de Direito que custou R$ 187 mil. R$ 187 mil, Roberto. Você sabe quanto tempo eu tive que costurar para juntar isso? E eu agradeço, mãe. Mas isso não me torna seu devedor para sempre. Mariana se levantou, pegou a bolsa. Helena, vou ser direta porque acho que você precisa de clareza. Você é uma mulher de 65 anos. Não tem marido, não tem muito dinheiro, não tem amigos que a gente veja visitando. Sua vida inteira girou em torno de um filho que agora é adulto e tem sua própria família. Isso não é saudável. Nem para você, nem para nós. Você precisa construir sua própria vida ao invés de viver de migalhas da nossa. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. Migalhas? Eu dediquei minha vida inteira para vocês terem o que têm hoje. E nós agradecemos. Roberto se levantou também. Mas chega, mãe. Chega. Você tem até domingo para arrumar suas coisas e sair. Domingo? 2 dias? 2 dias é mais do que suficiente. Você mal tem pertences. Eu me levantei também, as pernas tremendo. Filho, por favor, não faz isso comigo. Eu não tenho para onde ir. E foi aí que aconteceu. A explosão. Roberto bateu a mão na mesa com tanta força que os pratos pularam. Chega! Eu estou cansado dessa sua dependência. Cansado de você agindo como se eu te devesse algo. Você escolheu me ter. Eu não pedi para nascer. Você fez o que qualquer mãe deveria fazer.
E agora quer que eu carregue você nas costas para sempre? Mariana colocou a mão no ombro dele, fingindo tentar acalmá-lo. Mas eu vi o sorriso discreto no canto da boca dela. Filho, eu nunca pedi nada. Você pede sim. Toda vez que fica aí com essa cara de coitada. Toda vez que suspira quando a gente sai e deixa você sozinha. Toda vez que faz comida e fica esperando elogio como um cachorro. Eu estou farto. As palavras eram facas. Cada uma delas me cortava mais fundo. Eu vou embora. Minha voz saiu baixa, quebrada. Eu vou embora agora mesmo. Vocês não precisam esperar até domingo. Eu me virei para ir para o quarto, mas Roberto segurou meu braço. Forte. Forte demais. Sabe de uma coisa? Vai embora mesmo. Agora. Pega suas coisas e vai. Filho, são quase 9 da noite. E daí? Você tem a noite toda para arranjar um lugar. Um hotel, sei lá. Ah, espera. Você não tem dinheiro nem para hotel, né? Bem-vinda à vida real, mãe. Ele me empurrou para o corredor. Literalmente me empurrou. Mariana foi atrás, os braços cruzados, assistindo a tudo como quem assiste a um filme. Vou pegar minhas coisas, ao menos deixa eu... Não. Vai embora agora. Você pode buscar suas porcarias depois. Agora eu quero você fora da minha casa. Ele me arrastou até a porta. Eu estava descalça, de avental, sem bolsa, sem nada. Meu celular estava carregando no quarto. Minhas chaves estavam... As chaves. Eu lembrei que tinha deixado as chaves da casa no bolso do avental. Enfiei a mão lá, segurei-as. Filho, pelo menos me deixa. Roberto arrancou o molho de chaves da minha mão. Eu tentei segurar, mas ele era mais forte, muito mais forte. Ele abriu a porta, me jogou para fora, e então, na frente de Dona Carmen, que voltava do mercado, na frente do seu Antônio, que regava as plantas, na frente de todos os vizinhos que estavam nas janelas, porque os gritos tinham chamado a atenção de todo o prédio, meu filho gritou: "Velha falida, some daqui!" e jogou minhas chaves no bueiro. Eu ouvi o barulho metálico delas caindo lá embaixo, na água suja. Ouvi a porta batendo, ouvi a tranca sendo fechada. E fiquei ali, descalça na calçada, de avental, sem celular, sem chaves, sem documentos, sem dinheiro, sem nada. Dona Carmen baixou os olhos e entrou rapidinho no prédio. Seu Antônio fingiu que estava muito concentrado nas plantas. As cortinas das janelas se fecharam, uma por uma. Ninguém quis se envolver. E eu entendi. Quem quer se meter em briga de família? Comecei a andar. Não sabia para onde. Apenas andava. Meus pés descalços no concreto frio. A noite de setembro estava gelada. Eu tremia. De frio. De vergonha. De choque. Meu corpo estava no automático. Um pé na frente do outro, sem direção. Cheguei até a Avenida Paulista. O movimento de carros, as luzes fortes, as pessoas correndo para pegar o último metrô. Ninguém olhava para mim. Uma senhora de 65 anos de avental sujo era invisível no meio daquela multidão. Encontrei uma parada de ônibus vazia. Sentei no banco de metal. E ali fiquei, não sei quanto tempo. Vi os ônibus passando, vi as pessoas entrando e saindo. Vi a cidade ir ficando mais vazia conforme avançava a madrugada. Por volta da meia-noite, começou a chover. Aquela chuva fina e gelada de São Paulo. O teto da parada protegia um pouco, mas o vento jogava a água para os lados. Meu avental ficou encharcado. Meu cabelo grudou no rosto. Eu tremia tanto que meus dentes batiam. Um morador de rua se aproximou. Homem velho, barba comprida, coberto por papelões. "Tá precisando de cobertor, senhora?" Eu olhei para ele e comecei a chorar. Chorar de verdade. Aquele homem que não tinha nada estava oferecendo ajuda. Enquanto meu filho, que eu tinha dado tudo, tinha me jogado na rua. "Obrigada, mas está tudo bem." Ele me olhou com pena. Pena. Um morador de rua sentindo pena de mim. "Isso aqui não é lugar para a senhora dormir, não. Tem albergue ali na..." "Está tudo bem." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Obrigada mesmo." Ele deu de ombros e foi embora, arrastando seus papelões. E eu continuei ali,
sentada, molhada, tremendo, sozinha. Foi ali, naquele banco de metal frio, às 2 da manhã de uma sexta-feira chuvosa, que eu tomei uma decisão. Pela primeira vez em 65 anos, eu ia fazer algo só para mim. Não para meu filho. Não para agradar ninguém. Para mim. Eu enfiei a mão no bolso do avental encharcado. Tinha algo ali. O cartão. O cartão que Dr. Henrique tinha me dado 3 meses atrás. Se você já sentiu que seu amor valia menos que um compromisso qualquer, deixe seu like e fique comigo até o final desta história. Se inscreva no canal Relatos da Laura para não perder os próximos relatos. Porque o que aconteceu depois dessa noite, ninguém, absolutamente ninguém esperava. Para entender o que aconteceu naquela madrugada, eu preciso voltar no tempo. Voltar 30 anos, quando minha vida virou de cabeça para baixo. Conheci Eduardo numa festa de São João. Eu tinha 28 anos, trabalhava numa fábrica de tecidos no Brás. Ele era caminhoneiro, homem trabalhador, honesto, forte. Nos casamos 6 meses depois. 1 ano depois, nasceu Roberto. Fomos felizes. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos amor. Morávamos num apartamento alugado de 2 quartos em Santana. Eduardo viajava durante a semana, voltava no fim de semana. E toda sexta-feira, ele chegava com um presente para mim e um brinquedo para o Roberto. Roberto era uma criança doce, carinhoso, inteligente, tirava notas boas na escola, tinha amigos, era educado. Todo mundo falava, que menino bem criado. E eu me sentia orgulhosa, muito orgulhosa. Tudo mudou num domingo de julho. Roberto tinha 10 anos, Eduardo tinha saído cedo para buscar pão. Eu estava preparando o café quando o telefone tocou. Era a polícia. Acidente na rodovia Presidente Dutra. Uma carreta perdeu o freio. Eduardo não teve chance. O mundo desmoronou. De uma hora para outra, eu era viúva com um filho de 10 anos para criar. A empresa pagou alguma indenização, não muito. R$35 mil. Eu usei para pagar o enterro e guardei o resto. Voltei a trabalhar na fábrica, mas o salário era pouco. R$900 por mês naquela época. Não dava. Então, comecei a costurar em casa. À noite, depois que Roberto dormia. Fins de semana, feriados. Consertava roupas, fazia bainhas, ajustava vestidos de festa. Cada trabalho rendia 5, 10, 15 reais. Mas acumulava. Roberto cresceu vendo isso. Me vendo costurar até tarde, os olhos vermelhos de cansaço, os dedos feridos pelas agulhas. Ele sempre foi estudioso. Dizia que ia crescer e cuidar de mim. Que eu não ia precisar trabalhar nunca mais. E eu acreditava. Meu Deus, como eu acreditava. Quando ele terminou o ensino médio, prestou vestibular para Direito. Passou na Universidade Mackenzie. Uma particular cara. Muito cara. R$4.500 por mês. Por mês. Durante 5 anos. Eu tinha 2 caminhos. Dizer que não dava, que ele teria que tentar uma federal. Ou fazer acontecer. Escolhi fazer acontecer. Minha mãe tinha morrido 2 anos antes e me deixou um apartamento em Penha. 52 metros quadrados. Simples, mas era meu. Eu podia morar lá, economizar aluguel, juntar dinheiro. Vendi o apartamento, R$120 mil. Parecia muito dinheiro na época, mas não era. Continuei pagando aluguel onde morava, porque não dava para mudar Roberto de bairro no meio da faculdade. E comecei a pagar a mensalidade. R$4.500 durante 60 meses. R$270 mil no total. Mas tinha material, transporte, alimentação, xerox, livros. No final, foram R$187 mil investidos naqueles 5 anos de direito. Trabalhei que nem condenada. Às vezes fazia 3 turnos de costura. Acordava às 5, costurava até às 7, ia para a fábrica, voltava às 6 da tarde, costurava até meia-noite. Meus olhos ardiam, minhas costas gritavam. Mas eu sorria quando via Roberto estudando, quando via as notas dele, quando via o orgulho nos olhos dele. Ele se formou. Eu chorei na formatura. Chorei tanto que molhei o lenço todo. Meu filho, advogado.
Aquele bebê que mamou no meu peito era agora um doutor, Dr. Roberto Silva. Ele conseguiu emprego rápido, num escritório bom em Pinheiros. Salário inicial de R$ 5.800. Não era muito, mas era o começo. Eu continuei trabalhando, morando no meu aluguel de R$ 600 em Santana. Roberto vinha me visitar todo domingo. Trazia um bolo da padaria cara, ficava para o almoço, me contava dos casos do escritório. Eu amava aqueles domingos. Eram a razão pela qual eu aguentava a semana toda de trabalho duro. Foi num desses domingos que ele apareceu com ela. Mariana. Mãe, essa é a Mariana. A gente está namorando. Ela era bonita. Muito bonita. 1,70 m de altura. Magra, pele clara, cabelo liso e escuro até a cintura. Olhos verdes. Usava roupas caras, tinha unhas feitas, perfume forte. Sorriu para mim com aquele sorriso perfeito de quem fez clareamento dental. Muito prazer, dona Helena. O Roberto fala tanto da senhora. A voz era doce. Doce demais. Como açúcar que, quando você coloca na língua, queima. Almoçamos juntos. Ela elogiou minha comida, se ofereceu para ajudar na louça, fez perguntas sobre minha vida. Parecia genuína. Parecia uma boa moça. Roberto estava radiante, apaixonado. E eu? Eu queria acreditar que tinha encontrado uma mulher boa para meu filho. Mas tinha algo. Algo que eu não conseguia identificar. Um olhar rápido quando ela pensava que eu não estava vendo. Um sorriso que não chegava nos olhos. Uma frieza por baixo de toda aquela simpatia. Eles namoraram 2 anos. Durante esse tempo, vi meu filho cada vez menos. Os domingos foram ficando espaçados, uma vez por mês. Depois, a cada 2 meses. As desculpas eram sempre boas. Trabalho, compromisso com a família dela, viagem. Eu entendia. Ele estava construindo sua vida. Quando eles noivaram, Mariana insistiu para eu participar de tudo. Escolha do vestido, decoração, lista de convidados. Eu achei lindo. Achei que ela estava me incluindo porque me via como família. Que idiota eu fui. O casamento custou R$ 48.000. A família dela pagou a maior parte, mas eu quis contribuir. Dei R$ 10.000 que tinha guardado. Era todo o meu dinheiro de emergência, mas eu queria que meu filho tivesse o casamento bonito que merecia. A festa foi linda. Buffet chique, decoração impecável, 200 convidados. Mariana estava deslumbrante. Roberto estava feliz. Eu dancei com ele na valsa. Meu filho me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Obrigado por tudo, mãe. Você é a melhor mãe do mundo. Eu guardei aquele momento como quem guarda uma joia. Não sabia que seria a última vez que ele diria isso. Depois do casamento, os dois alugaram um apartamento em Vila Madalena. 2 quartos, 70 metros quadrados, aluguel de R$ 3.200. Eu continuei no meu quartinho em Santana. Nos visitava de vez em quando, sempre ligava antes. Sempre levava alguma coisa. Um bolo, um doce, uma comida congelada que eles podiam esquentar durante a semana. Mariana sempre me recebia bem. Sempre sorridente, sempre educada. Mas eu comecei a notar coisas. Pequenas coisas. A primeira foi quando levei uma torta de limão que Roberto adorava desde criança. Coloquei na geladeira, avisei que estava lá. Uma semana depois, voltei para uma visita. A torta estava inteira no lixo. Ué, vocês não gostaram? Mariana riu, aquele riso forçado. Ai, dona Helena, a gente está fazendo dieta. O Roberto precisa perder uns quilinhos. Médico pediu. Mas eu tinha visto o Roberto no fim de semana anterior. Ele não estava acima do peso. Estava normal, saudável. A segunda coisa foi quando dei de presente para eles um conjunto de toalhas bordadas. Tinha levado 2 meses para bordar. Cada uma tinha as iniciais deles, R e M entrelaçadas. Trabalho delicado, bonito. Mariana agradeceu, sorriu, guardou. 3 semanas depois, fui visitá-los de surpresa. Estava passando pelo bairro, decidi dar uma passadinha. Toquei a campainha. Demorou para atenderem. Quando Mariana abriu a porta, ela não estava sorrindo. Dona Helena. Não sabia que a senhora vinha. Estava por perto, pensei em dar um oi. Ela me deixou entrar, mas não ofereceu café, não me chamou para sentar.
Fiquei ali, de pé na sala, me sentindo intrusa. Fui ao banheiro e vi. Minhas toalhas bordadas estavam sendo usadas como tapete, no chão, sujas, pisadas. Quando saí do banheiro, Mariana me esperava na porta. Dona Helena, da próxima vez, liga antes de vir, tá? A gente tem uma rotina, sabe como é? Claro. Desculpa incomodar. Fui embora com o coração apertado, mas ainda não entendia. Ainda não via o veneno sendo lentamente injetado no meu relacionamento com meu filho. A terceira coisa aconteceu no Natal. Eu tinha comprado um presente para Roberto. Nada caro, não tinha dinheiro. Uma camisa social azul clara que ele tinha comentado que queria. R$ 120 na C&A. Era tudo que eu podia dar. Dei o presente na ceia. Roberto abriu, sorriu. Obrigado, mãe. Está ótima. Mariana olhou para a camisa, depois para mim. C&A, né? Que fofo. Roberto agora usa Aramis, mas ele pode usar em casa no fim de semana. O tom era doce, as palavras eram venenosas. Roberto não disse nada. Não me defendeu. Apenas guardou a camisa na caixa. Foi a partir dali que tudo começou a desmoronar de verdade. As visitas foram ficando mais tensas. Mariana sempre tinha uma crítica sutil. Meu cabelo estava precisando de um corte. Minha roupa estava muito simples. Minha voz estava muito alta. Eu deveria tentar ser mais discreta. E Roberto? Roberto começou a concordar com ela. Mãe, você podia se arrumar mais. Mãe, você não precisa gritar. Mãe, você está sendo dramática. Eu tentava mudar. Tentava ser o que eles queriam. Ficava mais quieta. Visitava menos, ligava menos. Mas nunca era suficiente. Então, aconteceu a pandemia. 2020. O mundo parou. Eu tinha 61 anos, era do grupo de risco. Trabalhava numa fábrica, pegava ônibus lotado. Roberto ligou. Mãe, você não pode continuar trabalhando. É perigoso. Filho, eu preciso. O dinheiro da aposentadoria mal cobre o aluguel. Houve silêncio do outro lado. Depois ouvi Mariana falando algo abafado. Roberto voltou à linha. Vem morar com a gente, temporariamente. Até a pandemia passar. Eu chorei de alívio. Meu filho ainda me amava, ainda se importava. Embalei minhas poucas coisas e me mudei para o apartamento deles em maio de 2020. A pandemia passou. 2020 se tornou 2021, 2022, 2023, 2024, e eu continuei morando lá. Por quê? Porque eles nunca me pediram para sair. E eu não tinha mais meu apartamento alugado. Tinha devolvido. Não tinha para onde ir. Mas eu trabalhava. Cozinhava, limpava, lavava, passava. Fazia de tudo para não ser um peso, para merecer meu espaço ali. Mas o espaço foi encolhendo, literalmente. Primeiro eles me colocaram no segundo quarto. Depois, quando Mariana disse que precisava daquele quarto para escritório, me mudaram para o quarto de despejo. 10 metros quadrados. Uma janelinha minúscula. Uma cama de solteiro velha. Um guarda-roupa pequeno. E as humilhações foram aumentando. Mariana começou a deixar bilhetes pela casa. Helena, você poderia lavar a louça direito? Ficaram manchas. Helena, o feijão estava sem sal. Helena, você esqueceu de passar minha blusa. Tive que ir trabalhar amassada. Roberto nunca dizia nada. Apenas lia os bilhetes, olhava para mim com aquela expressão cansada e voltava para o quarto. Um dia, estava doente. Gripe forte, febre. Fiquei na cama. Mariana bateu na porta às 8 da manhã. Helena, o café não está pronto? Estou doente, Mariana. Ah, mas o Roberto precisa tomar café antes de sair. Tem pão na geladeira. É só... Ela suspirou. Aquele suspiro longo de quem está lidando com uma criança teimosa. Tudo bem, eu faço, mas da próxima vez avisa com antecedência que vai ficar doente para eu me organizar. Ela fechou a porta. Eu fiquei ali, deitada, febril, sem acreditar no que tinha ouvido. As discussões de Roberto e Mariana vazavam pelas paredes finas, sempre sobre mim. Sua mãe tem que sair, Roberto. Ela não tem para onde ir. Ela não tem onde mora. O problema é nosso? A gente não pode viver assim para sempre. Ela me criou,
Me deu tudo. E você já retribuiu. Já pagou hospedagem, comida, tudo. Não dá mais. Um dia, estava na sala quando eles chegaram do trabalho. Mariana estava com raiva, muito raiva. Você acredita que minha mãe perguntou quando é que eu vou dar um neto para ela? Ela jogou a bolsa no sofá. E eu tive que explicar que não dá para ter filho com sua mãe morando aqui. Que absurdo! A gente nem pode fazer amor direito que ela fica tossindo do outro lado da parede. Roberto olhou para mim, constrangido. Mas não me defendeu. Apenas murmurou: "Vamos conversar no quarto." E me deixou ali, sozinha, com aquela informação de que eu era o empecilho para a vida deles. Foi quando conheci Dr. Henrique. Ele era vizinho do andar de cima, advogado aposentado, 72 anos, viúvo. A gente se encontrava no elevador, no corredor, sempre simpático, sempre educado. Um dia, ele me viu chorando na garagem. Eu tinha acabado de brigar com Roberto, uma briga feia, onde ele tinha gritado que eu era uma pedra no sapato dele. "A senhora está bem?" Limpei o rosto rapidamente. "Estou sim, obrigada." Ele não pareceu convencido. Ofereceu para tomar um café comigo, ali na padaria da esquina. Eu aceitei. Precisava conversar com alguém. Alguém que não fosse envolvido naquela situação. Contei tudo para ele, toda a história. Ele me ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele ficou calado por um longo momento. Depois, tirou um cartão do bolso. "Dona Helena, eu sou advogado, aposentado agora, mas ainda atuo em alguns casos. A senhora sabe que aquele apartamento onde vocês moram não está no nome do seu filho?" "Como assim?" "O apartamento foi comprado recentemente e está no nome da Mariana. Só no nome dela. Seu filho não aparece como proprietário." Meu coração falhou uma batida. "Como o senhor sabe disso?" "Eu conheço o síndico. Ele comentou sobre a compra. Eles pagaram R$320 mil à vista." "Acha que seu filho tinha esse dinheiro? 320 mil à vista?" Roberto não tinha. Ele ganhava bem, mas não tinha esse dinheiro guardado. "Dona Helena, a senhora tem algum documento que prove que investiu dinheiro na educação do seu filho? Recibos, transferências?" "Tenho. Guardei tudo. Todos os comprovantes dos 5 anos de faculdade. Todos os recibos da matrícula, das mensalidades, dos materiais. Guarde bem isso." Ele me entregou o cartão. "E se a situação ficar insustentável, me liga. A gente precisa proteger a senhora." Eu guardei o cartão, mas não liguei. Não naquela semana, nem na semana seguinte, porque ainda tinha esperança. Esperança idiota de que meu filho acordaria, de que ele lembraria de quem eu era, do que eu tinha feito. A esperança morreu naquela sexta-feira, 27 de setembro, quando ele me jogou na rua, quando jogou minhas chaves no bueiro, quando gritou: "Velha falida, some daqui", na frente de todos os vizinhos. Ali, sentada naquela parada de ônibus, às 2 da manhã, tremendo de frio e molhada de chuva, eu tirei o cartão do Dr. Henrique do bolso do avental encharcado. Tinha um telefone. Celular. Eu não tinha meu telefone, mas vi uma moça passando, jovem, com fone de ouvido. Juntei coragem. "Com licença." A moça tirou o fone, assustada. "Eu sei que é estranho, mas eu preciso fazer uma ligação urgente. É uma emergência. A senhora poderia me emprestar o telefone?" Ela olhou para mim. Viu meu estado. O avental molhado, os pés descalços, o cabelo grudado no rosto. Hesitou, mas entregou o celular. 2 minutos. Só. Disquei o número. 3 toques. Atendeu. "Alô? Dr. Henrique, é a Helena, daquela vez do café. O senhor me deu seu cartão e disse..." "Dona Helena?" "Meu Deus, são 2 da manhã. A senhora está bem?" "Meu filho me expulsou de casa. Estou na rua. Sem nada. Preciso de ajuda." Silêncio do outro lado. Depois, "Me diz onde a senhora está." Dei o endereço. Avenida Paulista com a Rua Augusta. Ele disse que estava indo me buscar. Devolvi o telefone para a moça. Agradeci. Ela assentiu, confusa, e seguiu seu caminho. 20 minutos depois, um carro parou na frente da parada. Dr. Henrique desceu. Casaco sobre o pijama, chinelos nos pés,
cabelo branco bagunçado. Ele abriu a porta do passageiro. Entre, a gente vai resolver isso. Entrei no carro, o aquecedor estava ligado. Eu tremia tanto que mal conseguia falar. Ele me levou para o apartamento dele. 2 andares acima do Roberto e Mariana. Me ofereceu roupas secas da falecida esposa. Uma calça de moletom, uma blusa de lã, meias grossas. Me fez um chá quente. E então, sentados na sala dele, às 3 da manhã, começamos a planejar. Se você está sentindo que essa história está tocando seu coração, deixe seu comentário contando de qual cidade você está assistindo. E se você concorda que nunca é tarde para reagir, se inscreva no canal Relatos da Laura. Dr. Henrique pegou um bloco de notas amarelo e uma caneta. Escreveu no topo: Caso Helena Silva. Depois me olhou. Primeira pergunta: a senhora tem família? Alguém que possa ajudar? Balancei a cabeça. Minha mãe e meu pai já morreram. Sou filha única. Eduardo também era filho único, e os pais dele faleceram antes dele. Não tenho sobrinhos, primos próximos, ninguém. Amigos? Eu tinha amigas do tempo da fábrica, mas depois da pandemia, perdemos contato. Elas devem achar que eu morri. Faz 4 anos que não falo com ninguém. Minha voz tremia. Roberto e Mariana eram tudo que eu tinha. Ele anotou algo. Depois continuou. Segunda pergunta: a senhora tem dinheiro guardado? Alguma reserva? Tenho R$ 2.083 na poupança. É tudo. Propriedades? Carros? Qualquer bem? Nada. Vendi tudo para pagar a faculdade do Roberto. Ele anotou novamente. Depois me olhou por cima dos óculos. Dona Helena, seu filho está cometendo abandono de incapaz. A senhora tem 65 anos, não tem renda suficiente para sobreviver, e ele a expulsou de casa sem qualquer amparo. Podemos processar por danos morais e por pensão alimentícia. Pensão? Dele para mim? Filhos têm obrigação de sustentar os pais quando eles não conseguem se sustentar sozinhos. A senhora gastou R$ 187 mil na educação dele. Ele ganha, se não me engano, cerca de R$ 20 mil por mês hoje em dia. Pode pagar uma pensão. Eu não quero o dinheiro dele. Queria só que ele me amasse de volta. As lágrimas voltaram. Só queria meu filho de volta. Dr. Henrique colocou a mão sobre a minha. A mão dele era quente, firme. Dona Helena, seu filho não volta. Não do jeito que a senhora quer. Ele escolheu. E quando alguém te escolhe, a senhora não pode forçar a ser amada, mas pode exigir respeito. E pode recuperar sua dignidade. Ele se levantou, foi até um armário, voltou com uma pasta. Aqui está uma cópia do registro do imóvel onde eles moram. Ele abriu a pasta. Como eu disse, o apartamento está registrado apenas no nome da Mariana. Comprado em maio de 2023 por R$ 320 mil, pagamento à vista. A senhora sabe de onde veio esse dinheiro? Não faço ideia. Eu tenho alguns contatos, advogados, investigadores. Vamos descobrir, porque R$ 320 mil não aparecem do nada, e minha intuição de 40 anos de profissão me diz que tem algo podre aí. Ele continuou. Terceiro ponto. O apartamento. Eles expulsaram a senhora, mas tecnicamente, pelos últimos 4 anos, aquilo foi sua residência. A senhora tem direito de buscar seus pertences. E tem direito de fazer isso com escolta policial se necessário. Meus pertences. Eu mal tinha nada. Roupas velhas, alguns livros, fotos antigas, minha máquina de costura. Minha máquina. Minha voz saiu baixa. Aquela Singer que minha mãe me deu. Está lá. Vamos recuperar. Ele fez mais anotações. Mas primeiro, a senhora vai dormir. Tem um quarto de hóspedes aqui. Amanhã cedo a gente começa. Eu não conseguia acreditar. Aquele homem que mal me conhecia estava me acolhendo, me ajudando, sem pedir nada em troca. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Ele sorriu. Um sorriso triste. Porque minha falecida esposa, Deus a tenha, passou por algo parecido com a filha dela, a Júlia. Ela cuidou da menina sozinha depois que o pai fugiu. Trabalhou, se sacrificou, deu tudo. E quando a Júlia cresceu e casou,
esqueceu da mãe. Minha Sandra morreu sem que a filha viesse ao funeral. Disse que não tinha dinheiro para a passagem, mas 2 semanas depois postou foto de viagem para Cancún. Ele limpou a garganta. Eu fiz muito pouco pela Sandra quando ela estava viva e sofria com isso. Não vou fazer o mesmo erro com a senhora. Fui dormir naquela noite, ou melhor, madrugada, num quarto limpo, numa cama macia, com cobertor quentinho. E pela primeira vez em anos, me senti segura. No sábado de manhã, acordei com cheiro de café. Dr. Henrique já estava na cozinha, preparando o café da manhã. Pão francês, manteiga, geleia, queijo, frutas. Bom dia. Dormiu bem? Dormi. Obrigada. Por tudo. Sentamos para comer. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Fiz algumas ligações cedo. Tenho um amigo investigador. Ele vai levantar informações sobre seu filho e sua nora. Situação financeira, movimentações bancárias, o que conseguirmos. Mas isso leva tempo. Enquanto isso, hoje de manhã vamos à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência? Sim. Abandono de incapaz. Precisa ficar registrado. E também vamos fazer um pedido formal para a senhora recuperar seus pertences. Passamos a manhã de sábado na delegacia. Contei toda a história para o delegado. Ele fez o registro. Crime de abandono de incapaz, artigo 244 do Código Penal. Pena de 6 meses a 3 anos. E disse que ia mandar uma viatura até o apartamento às 3 da tarde para que eu pudesse pegar minhas coisas. Às 15 horas, eu estava na porta do apartamento com 2 policiais, Dr. Henrique e 4 caixas de papelão que compramos numa papelaria. Dr. Henrique tocou a campainha. Demorou. Tocou novamente. Finalmente, Roberto abriu a porta. Estava de bermuda e camiseta, cabelo bagunçado. Quando me viu, seu rosto fechou. "O que você quer?" Um dos policiais se adiantou. "Senhor, temos uma ordem de acesso para que a senhora Helena possa retirar seus pertences pessoais deste imóvel." "Que pertences? Ela não tem nada aqui." "Tenho sim, Roberto. Minhas roupas, minhas fotos, minha máquina de costura." "Ah, quer levar as porcarias? Leva tudo. Libera espaço para a gente." Ele abriu a porta com força. Mariana apareceu atrás dele, de roupão de seda, cara de sono e surpresa. "O que está acontecendo?" Minha sogra veio buscar as tralhas dela, com escolta policial. Como se a gente fosse bandido. "Pode?" Entrei no apartamento. Nos últimos 4 anos, aquilo tinha sido minha casa, mas agora parecia casa de estranhos. Fui direto para o quarto pequeno onde eu dormia. Abri o guarda-roupa. Minhas roupas estavam lá, umas 20 peças no total. Dobrei cada uma com cuidado, coloquei nas caixas. Na gaveta da mesinha de cabeceira, meu terço, minha Bíblia, meu álbum de fotos. Fotos do Eduardo, de Roberto bebê, de Roberto criança, nossa vida inteira ali. Peguei tudo. Debaixo da cama, minha máquina de costura. Aquela Singer preta e dourada que minha mãe me deu quando eu tinha 18 anos. 47 anos de histórias naquela máquina. 47 anos de trabalho, de sobrevivência. Peguei a máquina com cuidado. Era pesada, mas não ia deixar ali. Quando saí do quarto com as caixas e a máquina, Roberto e Mariana estavam na sala, braços cruzados. Os policiais me ajudaram a carregar tudo. Antes de sair, me virei para o meu filho. "Roberto, só quero que você saiba que eu te amo. Sempre vou te amar. Mas não vou mais aceitar ser tratada sem dignidade." Ele riu. Um riso frio. Dignidade. Você que costurou a vida inteira, que mora de favor, que não tem nada, quer falar de dignidade? Foi Mariana quem respondeu com um sorriso venenoso. "Dona Helena, é melhor a senhora ir e não voltar. Essa história de fazer escândalo na delegacia não vai mudar nada. A senhora é uma velha pobre e abandonada, porque não se planejou. A vida é assim. Cada um colhe o que planta." Dr. Henrique se colocou na frente dela. "A senhora é advogada, não é? Deveria saber que abandono de incapaz é crime e que filhos têm dever de assistência aos pais. Vamos nos ver no tribunal." Mariana perdeu o sorriso. "Que tribunal?
Vocês não podem provar nada. Dr. Henrique apenas sorriu de volta. Vamos ver. Saímos do apartamento. A última coisa que vi foi Roberto fechando a porta. Sem me olhar, sem dizer nada. Na rua, carregamos tudo para o carro de Dr. Henrique. Eu estava tremendo, mas não de frio, de raiva. Raiva de ter acreditado, raiva de ter me anulado, raiva de ter desperdiçado minha vida inteira num filho que me via como porcaria. De volta ao apartamento de Dr. Henrique, desabei no sofá. E agora? Agora a gente espera. Os investigadores já estão trabalhando. Em breve vamos ter informações. Ele se sentou ao meu lado. E Dona Helena, sobre a questão financeira. A senhora precisa de um lugar para morar. Pode ficar aqui o tempo que precisar, mas sei que a senhora precisa de independência. Tenho uma sugestão. Pode falar. Tenho um apartamento pequeno em Pinheiros, 40 metros quadrados. Uso para alugar. O inquilino atual vai sair mês que vem. A senhora pode morar lá, sem pagar aluguel até a situação se resolver. Depois a gente acerta. Eu não posso aceitar isso. Pode sim. E vai aceitar. Porque a senhora precisa e porque eu quero ajudar. Ele segurou minha mão. Minha Sandra não teve ninguém quando precisou. A senhora tem. Chorei. Chorei de gratidão, de alívio, de cansaço. E pela primeira vez em 4 anos, de esperança. Os dias passaram. 1 semana. Depois 2. Eu me mudei para o apartamento em Pinheiros. Pequeno, mas limpo. Com sol entrando pelas janelas. Montei minha máquina de costura na sala. Comecei a costurar novamente. Anunciei meus serviços numa rede social. Consertos, ajustes, bainhas. Foi quando o telefone de Dr. Henrique tocou. Ele estava no apartamento comigo, tomando café. Atendeu, conversou por alguns minutos, anotou coisas num papel. Quando desligou, estava sério. Era o investigador. Temos informações. E Dona Helena é pior do que eu imaginei. Meu coração acelerou. O que ele descobriu? Dr. Henrique abriu o notebook, me mostrou documentos. Primeiro, o dinheiro usado para comprar o apartamento. 320 mil reais. Veio de uma conta conjunta que Roberto tinha com você. Mas eu nunca tive conta conjunta com ele. Teve sim. Ele abriu em 2018. Colocou a senhora como segunda titular. A senhora assinou? Eu tentei lembrar. 2018. Roberto tinha pedido para eu assinar uns papéis. Disse que era para emergência. Caso algo acontecesse com ele, eu poderia acessar o dinheiro. Assinei. Mas não era para emergência? Era uma conta que ele usava para guardar investimentos. E em 2023, ele transferiu todo o dinheiro dessa conta, 320 mil reais, para a conta da Mariana, que usou para comprar o apartamento só no nome dela. Mas de onde veio esse dinheiro? Ele mostrou outros documentos. Herança, do pai dele, seu marido, Eduardo. Mas ele não tinha nada quando morreu. Tinha sim, um seguro de vida que a empresa de caminhões pagou. Mas não foi pago imediatamente. Houve uma briga judicial. A empresa tentou alegar que o acidente foi culpa dele. Levou 20 anos para resolver. Em 2015, saiu a sentença. 500 mil reais, pagos para o único herdeiro legal, seu filho, Roberto. 500 mil? Ele nunca te contou? Nunca. Eu não sabia de nada disso. Dr. Henrique continuou. Ele guardou esse dinheiro, investiu. E quando conheceu Mariana, foi ela quem o convenceu a usar para comprar o apartamento, mas só no nome dela. Com a desculpa de que se algum dia ele tivesse problemas com algum cliente ou processo, o imóvel estaria protegido. Mas legalmente, parte desse dinheiro era seu. Você era casada com Eduardo em regime de comunhão total de bens. 50% daquela herança deveria ter sido seu. 250 mil reais? Isso, ele te escondeu. E mais, tem outra coisa. O quê? Mariana tem um caso. Com o sócio do escritório. Eles se encontram toda terça e quinta-feira num hotel em Moema. O investigador tem fotos. Ele me mostrou. Fotos de Mariana entrando num hotel. Ela estava sempre muito arrumada, sempre sozinha. Depois aparecia um homem. Elegante, cabelo grisalho,
terno caro. Eles se beijavam, entravam juntos. Quem é ele? Carlos Eduardo Mendes. 52 anos. Sócio majoritário do escritório onde Roberto trabalha. Casado. 3 filhos. Meu Deus. E tem mais. Doutor Henrique me mostrou mais papéis. Roberto não é sócio do escritório. Mariana contou isso para manipular a situação. Ele é apenas advogado associado. Ganha 15 mil reais por mês. Ela sim foi promovida a sócia. E sabe quando? Quando? 6 meses atrás. Logo depois que começou o caso com Carlos Eduardo. Isso é nojento? Sim. E ainda tem. Carlos Eduardo está com um processo de divórcio correndo. A esposa descobriu o caso. Está pedindo metade de tudo. Ele tem patrimônio estimado em 8 milhões de reais. Se perder, fica com 4. E ao que parece, ele prometeu para Mariana que quando o divórcio sair, eles se casam. E o Roberto? É o palhaço da história. Ele não sabe de nada. Como a gente sabe que ele não sabe? O investigador colocou escuta no carro dele. Legal? Não. Mas fizemos. E nas gravações, Roberto fala de Mariana como a mulher da vida dele. Fala dos planos de ter filhos. Ele não desconfia de nada. Apesar de tudo, meu coração doeu pelo meu filho. Ele tinha me tratado horrivelmente, mas ainda era meu filho. E estava sendo traído, enganado, usado. O que a gente faz agora? Agora, dona Helena, a gente ataca. Judicial e pessoalmente. Vou entrar com 3 processos. 1, pedindo a restituição dos 250 mil reais que são legalmente seus. 2, pedindo pensão alimentícia. 3, processo por danos morais pelo abandono de incapaz e humilhação pública. E sobre o caso? Vamos mostrar para Roberto, pessoalmente. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para reagir. Deixe seu like se você acredita em justiça. Sexta-feira, 18 de outubro. 3 semanas depois que fui expulsa de casa, Dr. Henrique tinha marcado um encontro com Roberto, formalmente, através de carta de advogado. O encontro seria num café neutro, em Pinheiros. Eu estava nervosa, muito nervosa. Não tinha visto meu filho desde aquele dia, desde que ele me chamou de porcaria. Chegamos 15 minutos antes. Escolhemos uma mesa no fundo, mais reservada. Dr. Henrique tinha uma pasta marrom cheia de documentos. A senhora tem certeza que quer estar presente? Ele me perguntou. Tenho. Preciso olhar nos olhos dele. Roberto chegou pontualmente às 15 horas. Sozinho. Estava de terno, tinha acabado de sair do escritório. Quando me viu, parou. Seu rosto ficou vermelho. O que ela está fazendo aqui? Dr. Henrique se levantou, cumprimentou formalmente. Sou Henrique Albuquerque, advogado da sua mãe. Sente-se, por favor. Temos assuntos a tratar. Roberto se sentou, mas estava claramente desconfortável. Olha, se é sobre pensão, esqueçam. Eu não devo nada para ela. Dr. Henrique abriu a pasta. Primeiro documento. Seu pai falecido, Eduardo Silva, tinha um seguro de vida. 500 mil reais pagos em 2015. O senhor recebeu esse valor como herdeiro, correto? Roberto ficou pálido. Como você... Registro público. O senhor investiu esse dinheiro. Em 2023, transferiu 320 mil para sua esposa, que comprou um apartamento, correto? Isso não é da conta de ninguém. É da conta da sua mãe. Ela era casada com seu pai em comunhão total de bens. Metade daquela herança é legalmente dela. 250 mil reais. Isso foi resolvido pela justiça. Meu pai morreu em 2001. Já prescreveu. Não prescreveu. Ela nunca teve conhecimento da herança. O prazo prescricional só começa a contar quando a parte lesada toma conhecimento. Ou seja, agora. Roberto estava suando. Isso é ridículo. Vocês não podem provar que ela não sabia. Podemos sim. Não tem nenhum documento assinado por ela. Nenhuma correspondência. Nada. O senhor escondeu deliberadamente. E, tecnicamente, isso se chama apropriação indébita. Meu filho me olhou.
Havia raiva nos olhos dele, mas também havia medo. Segundo ponto. Dr. Henrique continuou, implacável. A senhora expulsou sua mãe do imóvel onde ela residia há 4 anos, sem aviso adequado, sem dar condições de moradia alternativa. Ela dormiu na rua. Isso configura abandono de incapaz, crime com pena de 6 meses a 3 anos. Ela não é incapaz, ela é aposentada. Ela tem 65 anos e renda insuficiente para se manter. Sob a lei, é considerada vulnerável. O senhor tinha dever de cuidado. Roberto tentou argumentar, mas Dr. Henrique o interrompeu. Terceiro ponto. Estamos pedindo pensão alimentícia, com base na necessidade dela e na possibilidade do senhor. O senhor ganha 15 mil reais mensais. Pode pagar uma pensão de 3 mil reais. 3 mil reais? Roberto gritou. As pessoas ao redor olharam. Ele baixou o tom. Isso é um absurdo. É 20% da sua renda. Padrão para esse tipo de processo. Meu filho estava desesperado. Olhou para mim. Mãe, por favor, não faz isso. Eu não tenho esse dinheiro. Você tem sim, Roberto. Eu falei pela primeira vez. Você ganha bem, vive bem. E me expulsou de casa sem piedade. Foi um momento de raiva. Eu estava estressado. Foi um momento de crueldade. Você me jogou na rua descalça. Jogou minhas chaves no bueiro. Me chamou de velha falida na frente de todos os vizinhos. Roberto colocou o rosto entre as mãos. Mariana vai me matar se ela souber que eu vou ter que pagar pensão para você. Foi Dr. Henrique quem respondeu. Sobre a Mariana, há algo que o senhor precisa saber. Ele deslizou um envelope pela mesa. Roberto o abriu. Dentro, fotos. Mariana entrando no hotel. Mariana beijando Carlos Eduardo. Mariana e Carlos Eduardo entrando juntos no quarto. Roberto olhou as fotos por um longo momento. Seu rosto foi perdendo a cor. As mãos dele tremiam. Que é isso? Sua esposa está tendo um caso com seu chefe, Carlos Eduardo Mendes, todas as terças e quintas-feiras. Há pelo menos 8 meses. Não pode ser. Ela disse que tinha pilates às terças e quintas. Ela tinha. Pilates horizontal. Dr. Henrique não teve piedade. E tem mais. Carlos Eduardo está se divorciando. Prometeu casar com ela quando ficar livre. O apartamento que ela comprou com o dinheiro que você deu só está no nome dela. Quando ela casar com Carlos Eduardo, o senhor fica sem nada. Roberto começou a chorar. Ali, no meio do café, meu filho de 42 anos começou a chorar como uma criança. Soluços altos, lágrimas descendo, corpo tremendo. Eu fui um idiota. Foi. Eu concordei, minha voz firme. Foi um idiota comigo. E foi um idiota com você mesmo. Ele me olhou através das lágrimas. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu estraguei tudo. Estragou. Dr. Henrique fechou a pasta. Senhor Roberto, aqui estão os termos. A senhora devolve metade da herança à sua mãe, 125 mil reais, e paga uma pensão mensal de 2.500 reais. Em troca, ela não entra com o processo criminal por abandono de incapaz e retira a queixa de danos morais. E se eu não aceitar? Vemos o senhor no tribunal, com acusação criminal. O processo será público. Sua reputação como advogado vai para o ralo. E ainda assim vai ter que pagar. Só que vai pagar muito mais. Com juros, com correção, com honorários. Roberto ficou em silêncio. Um silêncio longo e doloroso. Eu aceito. Dr. Henrique tirou um documento da pasta. Assine aqui. Reconhecendo a dívida. O senhor tem 45 dias para fazer a transferência dos 125 mil. E a pensão começa a ser paga mês que vem. Roberto assinou. A mão dele tremia tanto que a assinatura saiu borrada. Quando terminou, ele me olhou. E agora, mãe? A gente pode tentar de novo? Eu respirei fundo. Roberto, eu te amo. Sempre vou te amar. Você é meu filho, mas eu não posso estar perto de quem me maltrata, quem me humilha. Você fez escolhas. Eu também estou fazendo as minhas.
Se um dia você mudar de verdade, se tornar um homem melhor, a gente conversa. Mas agora eu preciso cuidar de mim. Ele baixou a cabeça. Eu entendo. E sobre a Mariana? Dr. Henrique perguntou. O que vai fazer? Vou confrontar ela. Hoje. Ele guardou as fotos no bolso. Vou terminar isso. Cuidado com o apartamento. Está no nome dela. O senhor mora lá, mas não é dono. Se ela quiser te expulsar, ela não pode fazer isso. Somos casados. Em separação total de bens, conforme registro. Ela pode sim. Dr. Henrique não economizou nas verdades. Meu conselho? Arrume um advogado. E arrume rápido. Saímos do café. Roberto ficou lá, sozinho, olhando para as fotos. E pela primeira vez, desde que aquela história começou, eu me senti no controle. 42 dias depois, início de dezembro, o dinheiro caiu na minha conta. R$125 mil, mais a primeira pensão. 2.500. Eu estava sentada no sofá do apartamento pequeno em Pinheiros quando a notificação chegou. Abri o aplicativo do banco, vi o valor e chorei. Não chorei de alegria. Chorei porque aquele dinheiro representava tanto. Representava anos de sacrifício. Representava a perda de um filho. Representava o fim de uma ilusão. Dr. Henrique estava comigo. Ele tinha se tornado meu amigo, meu anjo da guarda. Visitava-me 3 vezes por semana. Tomávamos café, conversávamos, às vezes apenas ficávamos em silêncio. O que a senhora vai fazer com o dinheiro? Primeiro, vou pagar o senhor, pelos honorários. Dona Helena, eu já disse que... E eu já disse que vou pagar. Quanto? Ele suspirou. Está bem. R$15 mil. Transferi na hora. Ele tentou recusar, mas fui irredutível. O resto, vou investir. Comprar um apartamento pequeno. Algo que seja meu. Pela primeira vez na vida, algo que seja verdadeiramente meu. E conseguiu. Um apartamento de 1 quarto em Vila Mariana. 55 metros quadrados. Sol da manhã. Varanda pequena, mas aconchegante. R$85 mil à vista. O resto guardei. Para emergências. Para minha velhice. Para minha segurança. Passei o Natal sozinha. Mas não me senti sozinha. Dr. Henrique me convidou para cear com ele, mas recusei. Precisava daquele momento. Precisava provar para mim mesma que estava bem. Fiz uma ceia simples. Peru pequeno, arroz, farofa, salada. Coloquei uma música clássica, acendi uma vela e jantei sozinha na minha mesa, no meu apartamento, na minha casa. Chorei, chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de liberação. Entre Natal e Ano Novo, recebi uma mensagem, de um número desconhecido. Mãe, é o Roberto, terminei com a Mariana. Ela realmente estava com o Carlos. Quando confrontei, ela nem negou. Disse que eu era um frouxo e que ela merecia mais. Me expulsou do apartamento. Estou morando num hotel. Perdi tudo. Você tinha razão, sobre tudo. Desculpa. Li a mensagem 3 vezes. Senti pena, mas não vontade de correr para salvar. Não vontade de resolver, apenas pena. Respondi. Roberto, sinto muito pelo que você está passando, mas você precisa aprender a andar sozinho, assim como eu aprendi. Quando você estiver pronto para ser um filho de verdade, não apenas quando precisa de algo, a gente conversa. Cuide-se. Bloqueei o número. Pode parecer cruel, mas não era crueldade, era sobrevivência. Em janeiro, comecei um grupo de costura. Anunciei nas redes sociais. Aulas de costura básica para iniciantes. Aprenda a consertar suas próprias roupas, a fazer peças simples, a valorizar o trabalho manual. 7 mulheres apareceram na primeira aula. 7 mulheres de idades diferentes, histórias diferentes, mas todas com algo em comum. Queriam aprender, queriam criar. Ensinei a fazer bainhas, a pregar botões, a fazer pequenos ajustes. E enquanto costurávamos, conversávamos. Elas contavam suas histórias, eu contava a minha. Uma delas, Valéria, 53 anos, me disse: "Você é uma inspiração, Helena. 65 anos e recomeçando. Me dá esperança. Não sou inspiração, sou sobrevivente.
mas sobreviver já é inspirador. Em fevereiro, recebi outra mensagem. Dessa vez de Dona Carmen, a vizinha do antigo prédio. Helena, soube de tudo o que aconteceu. Lamento não ter te ajudado naquele dia. Eu fiquei com medo. Me desculpa. Mas queria te dizer, a Mariana se mudou. Foi morar com o Carlos Eduardo. O Roberto ainda mora no hotel. Ele está mal. Muito mal. Perdeu o emprego. A história do caso da Mariana vazou no escritório. Carlos Eduardo o demitiu para abafar o escândalo. Ele está pedindo ajuda para todo mundo. Ninguém quer ajudar. O pessoal diz que ele colheu o que plantou. Achei que você deveria saber. Li. Fechei o aplicativo. E segui minha vida. Cruel? Talvez, mas eu tinha dado tudo por 24 anos. Não tinha mais nada para dar. E mais importante, não queria mais dar. Em março, Dr. Henrique me chamou para jantar. Um restaurante bonito, vista para a cidade. Ele estava nervoso. Incomumente nervoso. Dona Helena, eu gostaria de te perguntar algo. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Pode perguntar. Você gostaria de jantar comigo? Regularmente? Não como advogado e cliente, não como vizinhos, mas como duas pessoas que apreciam a companhia uma da outra. Olhei para aquele homem. 72 anos, cabelo branco, olhos bondosos, mãos firmes. Ele tinha me salvado, literalmente me salvado. Mas mais que isso, ele me respeitava. Eu gostaria muito, Henrique. Ele sorriu. Um sorriso amplo, genuíno. Você me faz feliz, Helena. Você me faz sentir viva. Não nos casamos. Não moramos juntos. Mantivemos nossas independências, nossas casas, nossas vidas. Mas jantávamos juntos 3 vezes por semana. Íamos ao cinema, ao teatro. Viajamos. Visitamos Campos do Jordão, Ilhabela, Santos. Lugares simples, mas vividos com intensidade. Em abril, recebi uma carta. Reconheci a letra. Roberto. Mãe, estou escrevendo porque não sei se você vai ler uma mensagem. Sei que bloqueou meu número. Eu mereço. Estou morando com um amigo. Perdi o emprego. Perdi a casa. Perdi a mulher. Perdi você. Perdi tudo. Não estou pedindo ajuda. Não estou pedindo dinheiro. Só queria dizer que estou em terapia. Estou tentando entender onde errei. Como me tornei uma pessoa tão horrível. O terapeuta me disse que eu preciso assumir responsabilidade. E é isso que estou fazendo. Fui um filho terrível. Um ser humano terrível. Te tratei como lixo quando você me deu tudo. Te humilhei quando você merecia respeito. Te abandonei quando você precisava de mim. Não sei se você pode me perdoar. Nem sei se eu mereço perdão. Mas quero que saiba. Eu sinto muito. De verdade. Do fundo da minha alma. E vou carregar essa vergonha pelo resto da vida. Te amo. Sempre vou te amar. Mesmo não merecendo ser amado por você. Roberto. Dobrei a carta. Guardei numa gaveta. E continuei minha vida. 3 semanas depois, recebi outra carta. E mais outra. E mais outra. Roberto escrevia toda semana, contando sobre a terapia, sobre os insights, sobre como estava trabalhando num escritório pequeno, ganhando muito menos, mas reconstruindo sua vida. Li todas, mas não respondi. Ainda não estava pronta. Em junho, 6 meses depois daquela noite horrível, recebi a 6ª carta. Essa era diferente. Mãe, consegui um emprego melhor. Estou pagando a pensão em dia. Sei que o dinheiro não conserta nada, mas é o mínimo. Também estou fazendo trabalho voluntário. Dou consultoria jurídica gratuita para idosos em situação de vulnerabilidade, especialmente casos de abandono familiar. Não faço isso esperando que você me perdoe. Faço porque finalmente entendi. O que você sofreu, milhares de pessoas sofrem. E eu fui um dos carrascos. Não vou parar de escrever. Mesmo que você nunca responda, você merece saber que seu filho está tentando ser melhor. Com amor e respeito, Roberto. Essa carta eu reli 3 vezes. E depois de muito pensar, peguei um papel e escrevi de volta. Roberto, recebi suas cartas. Todas. Fico feliz que você está buscando ajuda. Fico feliz que está tentando ser melhor. Perdoei você? Perdoei.
Perdoar não significa esquecer. Não significa voltar a ser como era. Significa apenas não carregar mais o peso do ódio, mas estou construindo uma vida nova. Uma vida onde eu me escolho, onde minha dignidade vem primeiro. E por enquanto, essa vida não tem espaço para você. Talvez um dia. Quando as feridas estiverem cicatrizadas, quando eu tiver certeza de que posso estar perto de você sem me diminuir, talvez. Cuide-se e seja um homem melhor do que foi um filho. Helena, enviei e foi libertador. Se esse relato tocou seu coração, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo e o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites com quem você ama? Se essa história te fez refletir, deixa seu like e se inscreve no canal Relatos da Laura para continuar acompanhando histórias reais de mulheres que escolheram sua dignidade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Um abraço forte e lembra, você é mais forte do que imagina. Hoje, 21 de dezembro, 1 ano e 3 meses depois daquela sexta-feira terrível, estou sentada na varanda do meu apartamento em Vila Mariana. O sol está se pondo, o céu está em tons de rosa e laranja. Tenho um café quentinho na minha mão, uma música suave tocando no rádio. Henrique está vindo jantar daqui a pouco. Vamos fazer uma ceia simples, apenas nós dois. Vamos brindar a vida, a recomeços, a dignidade. Minha rotina hoje? Acordo às 7, faço alongamento, tomo café olhando pela janela. 3 vezes por semana, tenho aulas de costura no meu apartamento. As turmas cresceram. Agora são 15 alunas. Ganho cerca de R$ 3.000 por mês com isso. Somado à aposentadoria e à pensão que Roberto paga religiosamente, tenho R$ 7.900 mensais. Vivo confortavelmente, sem luxo, mas sem aperto. Nos fins de semana, viajo com Henrique. Já conhecemos 15 cidades diferentes. Minha favorita foi Paraty. As casinhas coloridas, o mar calmo, as estrelas à noite. Ficamos hospedados numa pousada simples, mas aconchegante. R$ 200 a diária. Comemos peixe fresco, caminhamos na areia, vivemos. Roberto continua escrevendo. Uma vez por mês, sempre respeitoso, sempre atualizado sobre sua vida, seu trabalho, sua terapia. Eu respondo de vez em quando. Frases curtas, educadas, mas distantes. Ele perguntou se pode me visitar no Natal. Respondi que não, ainda não. Talvez ano que vem, ou talvez nunca. E está tudo bem. Estou em paz com qualquer desfecho. Sobre Mariana? Soube por Dona Carmen que o relacionamento com Carlos Eduardo durou 3 meses. Ele voltou para a esposa. Pediu perdão, implorou. A esposa aceitou. Mariana ficou sozinha no apartamento que comprou com o dinheiro que deveria ser meu. Karma? Não sei. Não penso mais nisso. Fiz novos amigos, mulheres da minha idade, todas com histórias de superação, todas com cicatrizes, todas sobreviventes. Nos encontramos uma vez por mês para almoçar. Contamos histórias, rimos, choramos, nos apoiamos. Uma delas, Lúcia, 68 anos, me disse outro dia: Helena, você virou outra pessoa. Quando te conheci, você estava quebrada. Hoje você brilha. Não sei se brilho, mas sei que estou inteira. E estar inteira é melhor que qualquer brilho. Retomei hobbies que tinha abandonado. Leio 2 livros por mês. Comecei a fazer aquarela. Não sou boa, mas não importa. O processo é terapêutico. Pinto paisagens, flores, às vezes apenas cores abstratas que representam como me sinto. Tenho plantas na varanda. Violetas, rosas, manjericão, hortelã. Cuido delas como cuido de mim. Com paciência, com carinho, com dedicação. Minha saúde melhorou. A pressão está controlada. Emagreci 6 quilos. Não porque queria emagrecer, mas porque parei de comer ansiedade. Parei de engolir mágoas. Durmo bem. Todas as noites. Sem pesadelos. Sem acordar no meio da madrugada angustiada. Durmo como quem tem a consciência tranquila. Minha máquina de costura, aquela Singer que minha mãe me deu, está numa mesa especial na sala. Costumo nela todo dia. Mas agora não é por necessidade. É por amor. Por arte. Por terapia.
As minhas alunas me perguntam: como você conseguiu recomeçar, Helena? Com 65 anos, sozinha, sem dinheiro? E eu respondo: não recomecei sozinha. Tive ajuda de um anjo chamado Henrique, de vocês, de mulheres que me acolheram. Mas, principalmente, tive ajuda de mim mesma, porque pela primeira vez na vida eu me escolhi. Uma das alunas, Patrícia, 38 anos, está num casamento abusivo. Ela chora nas aulas, diz que não tem coragem de sair, que tem medo de ficar sozinha, que não sabe se consegue se sustentar. Eu seguro a mão dela. Patrícia, sozinha é melhor que mal acompanhada. Solidão é só uma palavra. Humilhação é uma ferida que não fecha. Você é jovem, tem tempo, tem força, tem futuro. Não espere chegar aos 65 para reagir. Ela está pensando, planejando, juntando coragem. E eu estou aqui, apoiando, mostrando que é possível, porque eu sou a prova viva. Nunca é tarde para recomeçar. Henrique chegou. Ouço a campainha. Vou até a porta. Abro. Ele está com um buquê de flores amarelas. Sempre flores amarelas. Minha cor favorita. Para a mulher mais forte que conheço. Beijo no rosto dele. Leve, carinhoso. Entra. O jantar está quase pronto. Jantamos na varanda. Frango assado com batatas. Salada fresca. Vinho branco. Sobremesa. Pavê de chocolate que Henrique trouxe da padaria francesa que ele adora. Conversamos sobre tudo e nada. Sobre o livro que ele está lendo. Sobre a aluna nova que entrou na minha turma. Sobre a viagem que planejamos para fevereiro. Ouro Preto. Cidades históricas. Igrejas barrocas. Ladeiras íngremes. Beleza antiga. Quando a noite avança e o céu está cheio de estrelas, ficamos em silêncio. Um silêncio confortável. De quem não precisa preencher cada segundo com palavras. Ele segura minha mão. Helena, você salvou minha vida tanto quanto eu salvei a sua. Como assim? Depois que Sandra morreu, eu estava morto também. Só ia passando os dias, esperando chegar a minha vez. Você me deu propósito de novo. Me fez lembrar que ainda tinha algo a oferecer, que ainda podia fazer diferença. Lágrimas nos meus olhos. A gente se salvou mutuamente, então. Acho que sim. Ele vai embora por volta das 23 horas. Beijo de despedida na porta. Promessa de se ver amanhã. Natal será na casa dele. Vai ter mais 2 pessoas, a sobrinha dele que vem de Campinas e o marido dela. Uma ceia pequena, família escolhida. Fecho a porta, limpo a cozinha, lavo a louça. Arrumo tudo no lugar. Minha casa, meu ritmo, minha paz. Antes de dormir, vou até a gaveta. Tiro o álbum de fotos. Abro na página onde tem fotos do Roberto bebê. Aquele bebê gorduchinho, sorridente, de fraldas. Aquele bebê que era só meu. Que dependia de mim para tudo. Passo o dedo pela foto. Um carinho. Uma despedida. Uma aceitação. Eu fiz o meu melhor. Não fui perfeita, mas fiz o meu melhor. E agora, esse menino é um homem. Um homem que fez escolhas ruins. Mas um homem. Não é mais minha responsabilidade consertar. Não é mais minha culpa salvar. Ele precisa aprender a se salvar sozinho. Fecho o álbum. Guardo na gaveta. Vou para a cama. Deito. Puxo o cobertor. A cama é pequena, de solteiro, mas é minha. Ninguém vai me expulsar dela. Ninguém vai me humilhar aqui. Ninguém vai me fazer sentir pequena. Olho para o teto. Lágrimas escorrem silenciosas. Mas não são lágrimas de dor. São lágrimas de gratidão. Gratidão por estar viva, por ter sobrevivido, por ter encontrado força onde achava que só havia fraqueza. Eduardo, meu amor, lá do céu, espero que esteja orgulhoso. Criei nosso filho. Ele não saiu como planejamos, mas tentei. Tentei muito. E agora, finalmente, estou cuidando de mim. Espero que compreenda. Fecho os olhos e durmo, em paz.